A paz, queridos amados irmãos, um bom dia. Estamos aqui para gravar mais um nosso devocional de hoje, Café com Deus Pai, de Júnior Rostilora com Renato Pereira. Hoje nós estamos na data do dia 29 de outubro. No nosso Café com Deus Pai de hoje, vamos falar sobre esteja disposto. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso você vai achar lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e versículo de número 12. Que Paulo escreve a carta aos Efésios sobre essa disposição, sobre este ministério, esses ministérios que Jesus entregou à amada igreja, para que a amada igreja viesse a ser edificada, ou seja, fortalecida, estabelecida na terra com o propósito de ser bênção para as nações, de ser bênção para as pessoas. Quando a gente vai ler agora a leitura também do Salmo 131, do qual o pastor Júnior Rostirola nos dá a indicação, Salmo 131 diz a humildade do salmista, que diz assim: o Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o autor começa assim a leitura de hoje do nosso devocional Café com Deus Pai. Deus criou cada um de nós com habilidades e dons especiais e exclusivos. A vontade dele é que descobramos nossas características pessoais para nos comprometermos em desenvolver e usar os dons e talentos que ele nos deu para servi-lo na família, na igreja e na comunidade. Primeiramente, os dons, talentos que Deus nos dá. Você pode perceber que, primeiramente, nós temos que usar primeiramente em prol de nossa família. A primeira instituição, a primeira igreja da nossa vida é a nossa família, é a nossa casa. A segunda, a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que está aqui na terra para adorar a Ele. E a segunda é a comunidade, a vizinhança, o teu bairro, a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho, as pessoas que lhe circundam. São essas pessoas que também vão receber o uso dos teus dons, dos nossos dons e talentos para a obra de Deus. Deus é consistente em seus planos para cada um de nós. Ele não nos deu nos deu talentos, temperamento, dons espirituais e toda sorte de experiência para não usarmos. O Senhor nos capacita para realizar a obra e para servir o corpo de Cristo. Isso é verdade. Deus não nos dá ferramentas da qual a gente não venha usar. Você já imaginou você ser um pedreiro formado, gabaritado, qualificado e não exercer sua profissão? Você já imaginou você tirando a sua carteira de motorista, categoria E, categoria até para veículos perigosos, e não exerce a sua profissão? Você já imaginou você se formando médico, se especializando e não exercer a área, e não exercer sua profissão de médico? Você imaginou, por exemplo, a faca? A faca tem um propósito de cortar. Agora tem gente que pega a faca e faz dela uma chave de fenda. Não é o propósito da faca ser chave de fenda. O propósito da faca
é ser para corte e não para servir como fenda. Ou seja, nós temos um propósito, nós temos dons e talentos dados por Ele para ser usados da maneira correta, da maneira que se deve, da maneira certa. Ao amarmos as pessoas com o nosso serviço, somos instrumentos de Deus para que cada pessoa tocada por Jesus tenha a vida transformada. Quando você entende o seu chamado, Deus o leva a refletir sobre a melhor forma de pôr em prática o serviço. Ou seja, é Ele que vai nos capacitar da melhor forma, da forma mais correta, da forma mais eficaz, aquilo que Ele quer que nós façamos. Precisamos sempre estar dispostos a servir com responsabilidade. Você é chamado a cada dia para realizar o seu ministério. Não importa o lugar, o importante é que o seu coração esteja disposto a servir. Você é chamado para servir, não só na igreja. Deus lhe deu um dom especial para cuidar de pessoas no seu trabalho. Você é chamado para levar um direcionamento de Deus na sua escola. Você é chamado para ensinar em seu lar a palavra de Deus. Cada um de nós foi chamado para um tipo de ministério no corpo de Cristo. Esteja disposto a ser glorificado por meio da sua vida e para que os outros possam conhecer a Cristo com o seu testemunho. Como tem sido para você servir o seu chamado no reino? Como tem sido para mim servir com o meu chamado no reino? O que eu tenho contribuído para o chamado de Deus? O que eu tenho feito? Se Deus me deu dom, talentos, se Ele me deu um dom e talento para ser profeta, para ser apóstolo, para evangelista, para pastor, para mestre, mas não foi para que eu me exaltasse, não foi para que eu aparecesse, mas como diz aqui, para que o corpo de Cristo, eu repito mais uma vez, seja edificado, ou seja, solidificado, transformado, fortalecido. Então esse foi o devocional de hoje, Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola, com o professor Renato Melo. Um bom dia para você.